Cista Canabista, direto do Império Colorado Denver, falando hoje sobre mercados canábicos 2022, parte 3, Europa. A Europa hoje, fim de 2022, começo de 2023, apresenta um mercado canábico exclusivamente medicinal. Não existe mercado recreativo por lá. Ai, mas e Amsterdã, tia? Amsterdã, Holanda, a gente fala já já. Mas cada país está numa fase que importa saber é que em novembro de 2020, o Tribunal Europeu de Justiça decidiu que o CBD não deve ser considerado substância narcótica, abrindo, enfim, as portas para a legalização. Para você que não sabe, a União Europeia é um bloco econômico de 27 países, formado em 1993, onde fica a Eurozone, a zona do euro, moeda comum usada por 20 desses países desde 2002. Cista canabista também é cultura, seja chapado, não seja tapado. Semanas depois dessa decisão, a ONU também reconheceu o potencial terapêutico da cannabis medicinal, tirando ela da tabela 4 da Convenção Única sobre Entorpecentes e que colocou a maconha nessa categoria em 1964. Enfim, no dia 15 de fevereiro de 2022, a hemp, o cânhamo, foi incluído na categoria de Novel Food, ou seja, classificado como comida, coisa que o FDA nos Estados Unidos ainda não conseguiu fazer. E a produção de hemp na Europa vem crescendo ano após ano. A grande maioria da cannabis usada na Europa vem em forma de flor e óleo, principalmente do Canadá e da Holanda. Estima-se que o mercado europeu seja algo em torno de 11 bilhões de euros, mas boa parte disso ainda está no mercado ilegal. Mercado de cannabis recreativa na Europa ainda não existe, e Luxemburgo está sendo aí o primeiro a anunciar planos de legalizar a cannabis recreativamente, falando inclusive em legalizar as operações bancárias para as empresas canábicas, coisa que os Estados Unidos também ainda não conseguiu fazer. Holanda e Suíça também têm planos de legalizar a maconha recreativa, mas a coisa na Europa anda lentamente. Os benefícios da legalização são inegáveis. Além dos bilhões arrecadados em impostos pelo governo e a qualidade dos produtos que aumenta com a competição e com o controle de qualidade e testes de segurança, tem também o alívio do sistema judiciário, que fica gastando dinheiro para prender maconheiro em pleno 2022. Então, vamos ver o que acontece na Europa, começando com quem merece destaque, a Alemanha. A Alemanha parece que vai ser o país a puxar a revolução canábica na Europa. O país legalizou a cannabis medicinal em 2016 e hoje tem o maior número de pacientes registrados no continente. Dados de 2020 mostram 128 mil pacientes cadastrados no sistema do governo. E a diferença por lá é que o paciente compra a cannabis medicinal e o governo reembolsa o paciente. Não é lindo? Coisas que só o sistema de bem-estar social europeu tem. A Alemanha é hoje o maior importador de cannabis medicinal do mundo. E importa principalmente do Canadá. Foram mais de 20 mil quilos de cannabis do Canadá para a Alemanha em 2021. De acordo com o Düsseldorf Institute, o mercado alemão de cannabis vale hoje cerca de 4,6 bilhões de dólares e vem crescendo numa velocidade de trem-bala. A Alemanha vem dando sinais de que pretende legalizar o uso adulto e recreativo de maconha em 2023 e pretende conceder licenças para que empresas cultivem cannabis em território alemão. A empresa alemã Demecan e as canadenses Tilray e Aurora Cannabis já receberam licenças de cultivo e parece que o governo alemão quer colocar um limite na potência das flores de até 15% de THC. E aí vamos para a Itália. A Itália legalizou a cannabis medicinal em 2013 e hoje conta com o segundo maior mercado de cannabis medicinal europeu. Em 2020, a Itália tinha 29 mil pacientes cadastrados no sistema de saúde. Assim como na Alemanha, na Itália o paciente paga pelo seu produto canábico e o governo reembolsa. Em 2019, a Itália deu um passinho à frente e legalizou o plantio para consumo próprio. Mas agora os italianos elegeram um governo de direita, vamos ver o que vai acontecer. Seguindo Portugal, nossos queridos colonos descriminalizaram todas as drogas em 2001, permitindo o porte de até 25 gramas de maconha por pessoa e até 5 gramas de haxixe.
Em 2018, o país legalizou a cannabis medicinal, mas o plantio para consumo ainda é proibido. A empresa que parece dominar o mercado português é a Tilray, com tinturas e óleos de THC e CBD vendidos somente sob prescrição médica. Portugal tem hoje 34 empresas certificadas para trabalhar no cultivo e manufatura de produtos canábicos, sendo que 11 dessas empresas são certificadas GMP na Europa, a certificação europeia de qualidade de boas práticas de fabricação. Chegando na Holanda, a Holanda é o mais antigo mercado de cannabis medicinal da Europa. Os holandeses legalizaram a cannabis medicinal em 2003 e, como todo mundo sabe, desde 1976, eles vendem bud para turista fumar tomando café nos coffee shops. Os limites de compra em Amsterdã para turistas são de 5 gramas por pessoa por dia, mas talvez você não saiba que a maconha não é legalizada na Holanda. O que o governo faz é uma tolerância, é umas vistas grossas às operações dos coffee shops. O porte, a venda e o plantio ainda são ilegais na Holanda. Em 2022, o prefeito de Amsterdã falou que queria acabar com a festa, acabar com esses 4 milhões de turistas que vão para lá fumar maconha todo ano e colocou um monte de restrições às operações dos coffee shops e muitos deles tiveram que fechar as portas. O número de coffee shops vem caindo ano após ano em Amsterdã. Eram 350 coffee shops em 1995 e hoje são só 167. Na Holanda, só tem uma empresa que pode plantar cannabis medicinal, que é a Bedrocan, que cultiva e fabrica cannabis medicinal padronizada com uma composição constante de canabinoides e terpenos. Grau farmacêutico. A Holanda é o país responsável pelo fornecimento de flores para o mercado europeu nos últimos anos, junto com o Canadá. E agora vê chegar a competição de países que têm produção mais barata, como Uruguai, Israel e Portugal. Reino Unido. O Reino Unido legalizou a cannabis medicinal em 2018, mas as restrições para o acesso são ainda muito grandes. Por isso, o Reino Unido só tem 3 mil pacientes cadastrados no sistema de saúde. O país é sede da GW Pharmaceuticals, a empresa fabricante do Sativex e do Epidiolex, a primeira droga derivada de cannabis aprovada pelo FDA, que hoje está no mundo todo. A GW vem plantando cannabis medicinal no Reino Unido desde 1998 e em 2021 foi comprada pela Jazz Pharmaceuticals, uma empresa irlandesa, por 6 bilhões de euros. E a GW não faliu, não. Em 2021, ela anunciou a construção de um grow enorme na cidade de Sittingbourne e que vai suprir a matéria-prima necessária para a produção de óleos e extratos. Uma curiosidade foi o efeito da pandemia nas vendas do Epidiolex, que em 2020 foram de 510 milhões e meio de dólares, um aumento considerável comparando-se com os quase 300 milhões de 2019. E a Suíça? A Suíça é um país que fala 4 idiomas, francês, italiano, alemão e suíço, e descriminalizou o porte de pequenas quantidades de maconha em 2012. Em 2020, a Suíça legalizou a maconha medicinal. A Suíça é um país que entendeu que quando você continua proibindo o mercado recreativo, você continua alimentando o mercado ilegal. E no mercado ilegal, você não pode dar segurança para a população, porque os produtos não são testados e não têm qualidade, colocando a saúde da população em risco. Por isso, em maio de 2021, a Suíça, bem quietinha, fez uma emenda à Lei Federal de Narcóticos, permitindo um teste piloto de distribuição de cannabis para fins não medicinais, ou seja, cannabis para o adulto que quiser comprar. O que foi decidido é que pelos próximos 10 anos, a Suíça vai vender maconha produzida na Suíça, localmente e orgânica, para adultos maiores de 18 anos. E baseado no que acontecer, eles vão decidir se esse teste piloto permanece e vira uma lei ou não, se vai dar problema. E aí eles vão ver o que eles vão fazer. Cada um dá seu jeito, amigo. Lá na Suíça tem a Linea SA, uma empresa que fabrica extratos padronizados de cannabis e vende para outros países. Em 2018, na Austrália, foi lançado o Medicabilis. E em 2020, foi lançado na Argentina o Convupidiol, ambos com extratos da Linea. Dinamarca.
Super regulada e alto nível, a Dinamarca também lançou um programa piloto de legalização de cannabis, mas por enquanto só medicinal. Foi lançado em janeiro de 2018 e deve durar 4 anos, portanto, no começo desse ano, eles já devem decidir o que eles vão fazer. A cidade de Copenhagen tem um bairro famoso chamado Christiania, que vende maconha para turista desde 1971. Mas assim como Amsterdã, a Christiania não é um mercado legalizado, não paga imposto e é uma zona, não tem controle de qualidade. O que é a Christiania? A Christiania é uma sociedade autogovernada. É uma comunidade alternativa que foi formada por sem-tetos em 1971, que resolveram pegar umas terras lá que eram dos militares e falar, a gente vai morar aqui, a gente vai fazer a festa aqui e acabou. E eles estão lá desde então e o governo falou, beleza, fica aí. E eles vendem maconha para turista. Mas é claro que a maconha não é testada, a maconha não tem controle de qualidade. E a Christiania não está recolhendo impostos. Então não é um mercado legal. É um local turístico em que o governo tolera as atividades. Na Dinamarca tem uma empresa famosa, a Stenocare, fabricante de óleo de cannabis, e que em 2018 abriu IPO, se tornando a primeira empresa canábica pública da Europa. E vamos para a Espanha, que em 2013 descriminalizou o consumo de pequenas quantidades de drogas e o seu consumo em espaços públicos, mas ainda está regulamentando a cannabis medicinal. Barcelona vem sendo chamada de Nova Amsterdã por causa do turismo canábico. Segundo o relatório dessa confederação aqui, existem mais de 1.500 clubes canábicos, a maioria deles em Barcelona. Porém, os clubes canábicos enfrentam os mesmos problemas que a Christiania e Amsterdã enfrentam, que é a legislação nacional. Na Espanha, você pode plantar até 2 plantas por pessoa na sua casa e você pode consumir as suas drogas na sua casa. Ou você pode ser sócio de um clube canábico. Luxemburgo merece destaque porque vem falando em legalizar a cannabis recreativa, mas ainda nada aconteceu. A República Tcheca legalizou em 2010 o porte de pequenas quantidades de maconha, até 15 gramas de flor e 5 gramas de haxixe. E em 2013 legalizou a cannabis medicinal. Assim como na Holanda, na República Tcheca somente uma empresa tem a licença para plantar e suprir a agência do Estado. São vendidas somente flor e somente sob prescrição. E os limites são de 180 gramas por pessoa por mês. Em 2020, a República Tcheca tinha 3.700 pacientes cadastrados no sistema de saúde para cannabis. E a França, que é o maior produtor de hemp da Europa, responsável por mais de 70% da produção de hemp europeia, e um dos países com mais maconheiros no mundo, ainda está meio atrasada na legislação. A França legalizou a cannabis medicinal em março de 2022, em um projeto piloto que autoriza o cultivo e a comercialização de cannabis por 2 anos. O governo francês escolheu algumas empresas para produzir e manufaturar produtos para a indústria canábica medicinal francesa. Empresas como a Panaxia, de Israel, e as australianas Althea e Little Green Pharma. E vamos esperar para ver o que vai dar. Existem outros países com cannabis medicinal aprovada na Europa, mas eles não têm tanta relevância assim. Já falamos bastante, é isso aí, faça uso responsável das drogas.